Graça e paz, queridos. Meus amados, é um prazer poder me comunicar com os amados através desta mensagem. E certamente Deus conhece o meu coração, a alegria de poder repartir com vocês um pouquinho da nossa satisfação de servirmos a Jesus, porque eu sei que vocês amam a Deus, servem a Deus de todo o coração. Eu talvez precise justificar um pouquinho essa barba aqui. Quando começou essa situação toda em que nós estamos vivendo, eu já vinha me preparando para fazer um propósito com Deus. E quando isto começou, então resolvi fazer um propósito. Outras pessoas estavam fazendo também, mas eu não fiz por causa simplesmente dessa situação, mas o propósito foi para isso. Então, na hora que eu fui à presença de Deus para pedir a Ele que recebesse o meu propósito, que aceitasse o propósito que eu estaria fazendo, já que eu não tinha nada para oferecer, pois tudo eu já tinha oferecido ao meu Senhor, então me lembrei de que nem minha esposa, nem eu mesmo, nem minha filha gostavam da barba. Não gostavam que eu tivesse barba grande. Então achei que com isso seria um sacrifício que Deus aceitaria. Então falei com Deus e coloquei diante dele esse propósito, para que no decorrer deste tempo que nós estamos vivendo, sofrendo muitas lutas e dificuldades, se o Senhor aceitasse este propósito, Ele me trouxesse paz e tranquilidade ao meu coração. E Ele me trouxe uma paz tão grande. Por esta razão eu estou hoje usando essa barba assim, até o dia em que complete o prazo em que eu assumi diante do meu Deus. Queridos, falando com Flavinha, hoje ela me passou uma mensagem e sinceramente estou até mesmo meio nervoso para falar com vocês, faz tanto tempo. Mas olha, meus queridos, eu quero ler um texto da Palavra de Deus para trazer uma reflexão para os amados. No livro de Deuteronômio 31:6 diz o seguinte: esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, não te deixará, nem te desamparará. Amados irmãos e amigos, nós temos de Deus promessas para as lutas, para os momentos mais difíceis da nossa vida. Como nós aqui no Amazonas estamos enfrentando muitos problemas, muitas perdas, e certamente em Aracaju, Sergipe, não deve estar também sendo fácil. Eu soube que graças a Deus não tem havido muitas mortes aí, mas as expectativas são sempre grandes, o medo é sempre grande. E agora no texto que nós lemos, nós encontramos 4 coisas que eu quero repartir com vocês rapidinho. A primeira é esforçai-vos. Meus amados, esta palavra, ela determina um sacrifício, um esforço, um trabalho pessoal, uma renúncia pessoal, um esforço pessoal. No nosso caso,
como cristão, como servos de Deus, ela determina uma vida de oração, uma vida de leitura da Bíblia, uma vida de fé, de consagração, de paz, de esperança, de certeza de que a palavra de Deus se cumprirá em nós. Estamos passando por lutas, sim, mas não podemos de forma nenhuma esmorecer. Devemos nos esforçar, devemos sempre lutar. A palavra do Senhor diz, quando nós queremos entristecer, o profeta vem e diz para nós: levantai-vos e andai, porque não é aqui o lugar do vosso descanso. Que nós tomemos esta iniciativa, não nos curvemos de forma nenhuma, não nos prostremos diante das situações. Se ajoelharmos, será para adorar ao nosso Deus. Se ajoelharmos, será para louvarmos a Ele. Será para clamarmos pelo seu nome e pelo seu poder. A segunda palavra nesse versículo é animai-vos. Quantas vezes, quando surge problemas, quando um amigo, quando um parente, quando alguém da família está enfrentando dificuldades, logo nós nos entristecemos, perdemos o ânimo, perdemos a alegria. Queridos, eu quero chamar a sua atenção nesta tarde para este momento, para esta situação. A carne enfraquece, a carne entristece, mas o nosso espírito deve estar sempre animado. Animai-vos. Queridos, Deus quer que sejamos alegres, Deus quer que vivamos alegres, Deus quer que vivamos felizes, que Deus tem sempre uma alegria maior para nós. A Bíblia diz: a alegria do Senhor, a nossa força é. Precisamos nos alegrar, independente da situação em que nos encontrarmos. A situação que estamos vivendo, que o nosso país está vivendo, que o mundo está vivendo, é de tristeza, é de lamento, é de dor. Sim, a dor física, a emotiva, o sofrimento da carne, o desespero pela perda, mas o nosso espírito regozija por saber que nossos nomes estão escritos no livro da vida. Terceira palavra desse texto, a Bíblia diz: não temais. Quando você liga a televisão, quando você liga o seu smartphone na internet, quando você procura ouvir a rádio, lê os jornais, você só ouve, só lê, só vê notícias ruins, terrorismo, coisas que trazem desespero, que trazem muitas vezes, queridos, coisas que não agradam, que não satisfazem, que trazem tristeza, sofrimento, estresse, depressão, ansiedade. Mas olha o que a Bíblia diz: servos de Deus, servas de Deus, não temais, não temam, porque o Senhor é conosco, o Senhor está conosco em todo o tempo. Não importa as circunstâncias, não importa os problemas, porque nosso Deus é maior que todos os deuses. Em Cristo nós somos mais que vencedores. A nossa palavra é esta, a palavra da Bíblia: não temais, mesmo que as coisas pareçam impossíveis, para o nosso Deus nada é impossível. E a quarta e última palavra para a nossa reflexão de hoje, para os amados irmãos, é: nem vos espanteis. Amados, aqui no nosso estado, na capital do nosso estado, foi terrível e ainda está sendo. Morte toda hora. Ainda hoje perdemos um colega pastor lá em Manaus. Perdemos 3 pessoas conhecidas aqui na nossa cidade só hoje. Mas o que diz a palavra do Senhor? Se fôssemos olhar para as más notícias,
Servo de Deus, não tem medo de má notícia. Nós queremos sempre trazer à memória as coisas que nos dão esperança. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que nós não devemos nos espantar diante das notícias ruins, diante dos acontecimentos ruins. Não devemos nos espantar. Por quê? Porque Deus está conosco, o Senhor dos Senhores está conosco, o leão da tribo de Judá está conosco, o Senhor que criou os céus e a terra e que sustenta este mundo está conosco. Ele é o nosso Deus. Confiem nele, meus queridos irmãos, confiem no nosso Deus e ele vos livrará de todo mal. Ele nos livrará de todo mal, porque Ele está conosco. Ele diz na sua palavra: estarei convosco até a consumação dos séculos. Meu abraço a todos os queridos irmãos e irmãs, no nome de Jesus Cristo, ao pastor Antúlio e família. Que Deus vos abençoe com toda sorte de bênção. Que o Senhor resplandeça a luz do seu rosto sobre vós e vos conceda a paz. Amém. Aleluia.